Paz do Senhor Jesus, meu amado, Paz do Senhor Jesus, minha amada, graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A bondade do Senhor nos cerca de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária. Os irmãos sabem, né, que é importante estar no grupo da Manancial, né, porque é aqui que os irmãos recebem os estudos, os ensinos da palavra de Deus. E eu tenho um costume, né, de dar o estudo uma vez por semana. Amém? Chamado Estudo Manancial Semanal. Amém, amado? Tem irmãos que não conseguem ficar no grupo. Sai, acho que não é importante ficar no grupo, mas eu quero dizer para você que é importante ficar neste grupo aqui, da Manancial, da família Manancial, né? Porque aqui que a pastora Silvânia, eu coloco estudo e outros irmãos também colocam a palavra, né? Testemunha, assim vai, né, irmãos? Amém? O nosso estudo de hoje, vamos falar de somente um versículo, né, irmãos? Para que não possa, assim, ficar um áudio longo, né? E hoje nós vamos meditar aqui em Josué 1, versículo 6. Josué 1, versículo 6. Diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Amém, querido? Amado, se você olhar para a história de Israel, né? A história de Israel a partir da saída, né, do Egito, quando Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão, para trazer a terra prometida, né? No início, quando Moisés tirou o povo de Israel do cativo até Canaã, que é chamada Terra Prometida, né, irmãos? É uma tipologia da igreja, né, caminhando até o arrebatamento. Amém, querido? Até o céu. Amém. Primeiro passo foi Jesus nos tirar do Egito. Jesus nos tirou do Egito, do mundo, porque o mundo representa o Egito. Moisés, assim como Moisés tirou o povo de Israel do Egito, assim Jesus nos tirou da escravidão do Egito. Amém, querido? Da mesma forma que Moisés tirou, né, o povo de Israel do Egito, né, e a partir dali o povo caminhou no deserto até a terra prometida, assim também somos nós, né? Fomos tirados por Jesus, né, da escravidão do mundo, que é o Egito, né? A partir daí nós estamos caminhando em um deserto que representa um tempo de luta até o arrebatamento, até o Jesus vir nos buscar ou ele recolher cada um de vocês, cada um de nós, né? Recolher antes do arrebatamento, mas, né, nós estamos caminhando. Pode ver que a história é parecida, é uma tipologia, a história de Israel com a história da igreja. Certo, amados? E pode ver que Israel passou prova no deserto por 40 anos. E nós passamos prova aqui na terra, né, marchando, confiando em Cristo, né, até a terra prometida que é o céu. Para Israel era Canaã, né, a terra. Para nós é o que? A salvação. A nossa Canaã é o céu, é a salvação. Amém, amado? Nós vemos que Moisés, né, querido,
terminou seu ministério e Josué continuou seu ministério. Josué continuou o ministério de Moisés, né, amado? Amém, querido? É tanto que Moisés, o ministério de Moisés e o ministério de Josué é como o ministério de Jesus, né? Que tirou, né? Nos tirou do Egito, né? E nós estamos marchando, caminhando, vivendo nessa terra até a Canaã esperada, que seria o céu, né, irmãos? A salvação eterna. Amém, amado? Aqui em Josué, capítulo 1, versículo 6, aleluia, que nós lemos aqui fala que houve uma promessa. Está aqui, ó. Houve uma promessa. Eu quero que você preste bem atenção aqui, né, em nome de Jesus. Pode ver aqui que diz assim: porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, que lhe daria. Então, há uma promessa que Deus jurou a Abraão, né? Esta terra, esta promessa. Amém. Também há uma promessa para nós, irmãos. Assim como Israel tinha a promessa da terra prometida, nós também temos a promessa da vida eterna em Cristo Jesus, da nossa Canaã espiritual. Veja que a história, né, de Moisés, né, irmãos, é a tipologia da história da igreja na terra. Aleluia. Há uma promessa. Então você, irmão, você, irmã, eu, cada um de nós, há uma promessa. E essa promessa, querido, que ele está me ouvindo, está viva. Né? Ela está viva. Né? Uma promessa, a mesma promessa, quase a mesma promessa que Deus jurou a Abraão, que a sua nação haveria de habitar em uma terra prometida. Assim somos nós também. Nós temos uma promessa de vida eterna em Cristo. Então, você, meu irmão, minha irmã, tem esta promessa. Nós temos essa promessa. E nós precisamos tomar posse dessa promessa. Precisa que nós tomamos posse dessa promessa. E vivemos isso aqui na terra. Vivemos, andamos, marchamos nessa terra, amados, sabendo que nós temos uma promessa. Bendito seja Deus. Eu quero assim que você preste bem atenção no versículo, pois é deste versículo aqui que nós tiramos todo o conteúdo. Amém, querido? Todo o conteúdo nós tiramos do versículo. Aqui fala assim, irmão, mas tu farás este povo herdar a terra. Então, quem faria o povo herdar a terra? Quem faria, né, esse povo herdar a terra? Tu farás este povo herdar a terra. Deus estava falando aqui com Josué. Deus não estava falando com Moisés, pois Moisés tinha morrido, Moisés já tinha terminado o ministério dele. E Josué continuou. Então Deus tinha falado, né, com Josué, que era Josué que fazia aquele povo entrar na terra. Olha que coisa, irmão. E esse tu aqui representa cada um de nós. E este Israel aqui representa a nossa família, o nosso antequerido, ou aquela pessoa que nós, né, queremos que ela tenha um encontro com o Senhor. Então, você tem esta responsabilidade de fazer principalmente a nossa família e outras pessoas herdar essa terra. Este compromisso está nas nossas mãos, como o compromisso que estava na mão de Josué, né, irmãos? Se o povo de Israel não chegasse à terra, entrasse na terra, né? Eles desistisse de ir, se Josué desistisse de ir, que era o culpado era Josué. Josué seria o culpado de não conduzir o povo até a terra.
Mas se Josué quisesse conduzir o povo até a terra e o povo não quisesse ir para a terra, aí é diferente. Mas, né, Josué tinha a obrigação de levar esse povo, né, para a terra prometida. Assim somos nós. Nós temos que a obrigação de levar a nossa família e as pessoas que nós conhecemos a ter uma vida eterna. Agora, se a pessoa não decidir ir, aí já é diferente. Essa responsabilidade não fica mais em nossa mão. Essa responsabilidade não fica mais na sua mão. Por quê? Porque você fez a sua parte. Duro, irmão, é quando nós não fazemos a nossa parte. Duro, amados, quando você não faz a sua parte. E podemos ver que está cheio de irmãos que não está fazendo a sua parte, irmãos. Não está se esforçando. Ela não está se esforçando nem por ela mesma. Imagina pela sua família. Imagina pelas pessoas que ela quer, que as pessoas, né, que estão aí, né, necessitando de ser conduzido a essa promessa, né, irmão? Esperando por você, esperando pelo Josué, esperando pela Débora, pela Ana. É verdade, meu amado. A ser conduzido a ter esta promessa. E nós não faremos, e nós não fazemos isso, porque nós não estamos preocupados. Nós não damos importância a esta palavra, a este conselho. E naquele dia, né, o Senhor vai acertar as contas conosco. O Senhor vai acertar as contas com você, meu amado. Com você, minha amada. Nem você mesmo, muitas vezes, não está se esforçando a ir para essa terra prometida. Aí morar, né, na eternidade com Cristo. Né, irmãos? Imagina levar alguém. Imagina levar a sua família. Imagina levar alguém que você conhece, que você venha conhecer. Então, né, você será cobrado. Da mesma forma que, se Josué não quisesse, negasse de levar esse povo à terra prometida, Josué haveria de dar conta, né, irmãos? Né? Então, se o Josué quisesse levar o povo, e o povo não quisesse ir à terra prometida, Deus não ia cobrar de Josué, porque Josué fez a parte dele. Assim também, amado, amada que está me ouvindo, é cada um de nós, assim sou eu, assim é você. Se nós não se esforçar, né, de nós mesmos ir para a terra, caminhar para a terra prometida e levar alguém conosco, a nossa família ou alguém conosco até a terra prometida, de quem que o Senhor vai cobrar? O Senhor vai cobrar de mim, o Senhor vai cobrar de você, de cada um de nós. Haverá de dar conta diante de Deus. A Bíblia, ela é bem clara lá em Romanos, fala que haverá um tribunal, irmãos. Você sabe para que serve o tribunal? O tribunal serve para nós se apresentar, né, diante de Deus, né, e dos nossos feitos, das nossas obras, apresentar a Deus as nossas obras, os nossos feitos. Amém? É diante do tribunal. Cada um de nós, né, irmãos, vamos se apresentar ao tribunal. Você, irmão, você, irmã, cada um de nós vai ter que apresentar ao tribunal. Eu mesmo estou fazendo a faculdade de bacharel de teologia e eu estou com 2 anos e 2 meses fazendo a faculdade. Falta 8 meses para mim terminar a minha faculdade. Eu já fui convidado para fazer o TCC. O que é o TCC? É o provão, né, do final do curso. E esse provão, ele é apresentado em 3 etapas, né? A primeira etapa é o resumo do projeto. É o resumo do projeto. Quer dizer, o que eu vou falar no TCC? Então, você tem que apresentar o resumo, né, projetar um resumo, né, do TCC, o que eu vou falar no TCC. Isso é a primeira fase. Após analisar a primeira fase e aprovar o resumo do projeto,
Aí eles liberam para mim fazer o TCC. Eles só liberam para mim fazer o TCC quando eu fazer a primeira fase, que é o resumo do projeto, e ser aprovado. Após de ser aprovado, aí que eu vou fazer o quê? O TCC. Eu tenho que fazer o TCC, né, irmãos, do resumo do projeto que eu apresentei, né, o professor da faculdade, né? Então, eu vou ter que fazer o TCC sobre aquele assunto. Não posso fugir mais daquele assunto, porque já foi provado aquele assunto. Eu não posso escolher mais o outro assunto. Após eu fazer o TCC, o que que vai acontecer? Eu vou ter que agendar na faculdade uma data que eu vou ter que me apresentar lá com esse trabalho e apresentar esse trabalho para eles. Quer dizer, eu vou ter que me apresentar diante do tribunal da faculdade. A faculdade vai ter o tribunal, eu vou ter que me apresentar diante desse tribunal e apresentar, amém, para eles aquele TCC, amém, aquele projeto que eu fiz. E vou ter que convencer eles, né, mostrando o meu projeto para eles, para que eles possam, assim, reconhecer e aprovar ou reprovar. Assim somos nós, amado. Você pensa que você será arrebatado, né? A igreja será arrebatada e ficar por isso mesmo? Não vai acontecer, não, não. Você vai se apresentar, sim, ao tribunal. Amém? Assim como eu expliquei na faculdade. Você vai ter que apresentar seu trabalho a eles, diante do tribunal. Assim, somos cada um de nós diante de Cristo. A palavra de Deus fala lá em Romanos que haverá um tribunal e nós vamos ter que apresentar diante do tribunal. Você vai ter que se apresentar diante do tribunal. Imagina você, pastor, pastora, diaconisa, diácono, você, irmão, irmã, intercessor, intercessora, levita, se apresentando ao tribunal e querer se justificar por que você faltou tanto os cultos, né, de ir à casa de Deus adorar o nome dele. Eu quero ver como que você vai explicar, né? Você pode enganar, né, os pastores aqui na terra, o irmão, a irmã, mas a Deus você não engana. Eu quero ver como você vai se justificar lá, vai se apresentar. Deus vai pegar o livro, vai olhar, né, quantas vezes você se esforçou para chegar na presença de Deus e adorar o nome dele. Ele vai olhar e vai mostrar para você. Você é uma pessoa que não cumpriu, você não se esforçou para me adorar. Quantas vezes que você resistiu não ir? Quantas vezes que você, né, evitou não ir? E mentiu que estava doente, mentiu assim, que não podia isso, que não podia aquilo, por tal motivo assim, você não foi, você não deu importância. E agora, meu irmão? E agora você diante do tribunal se apresentando e saber que você não foi uma pessoa honesta, verdadeira para com Deus, perseverante e fazia tudo para estar na presença, na casa de Deus, adorando o nome dele. Como que você vai explicar isso para o Senhor? Então é triste, meu amado. Algo que eu estou dizendo aqui é algo triste. É algo muito triste. Mas, meu irmão, você vai se apresentar naquele dia diante de um tribunal. É isso que Deus está dizendo para Josué. Deus está falando isso com Josué aqui, meu amado. Minha amada, você que está aí, você que se esforçou para abrir este áudio e assistir esse ensino. Bendito seja Deus. Aí você poderia perguntar, mas pastor, o que é que eu devo fazer para poder eu, né, poder chegar lá, poder chegar até a terra prometida. E naquele dia, aleluia, que a terra prometida nossa será a vida eterna. E naquele dia, pastor, eu me apresentar diante do tribunal do Senhor. Aleluia. Com sinceridade, com amor, na presença, no dia do tribunal. Aqui o versículo 6, Josué 1, duas coisas que você precisa fazer. A primeira coisa que você tem que fazer, mesmo você aí enfrentando situação, é esforçar.
Aí Deus disse para Josué: esforça-te. Josué, ele deveria se esforçar. Amém, querido? Veja que o Senhor disse para Josué a primeira coisa para que ele viesse se esforçar. Então, amado, se você não esforçar, você não chegará à terra prometida. Você não conseguirá, meu irmão. Se você não se esforçar, isso quem tem que fazer isso é você, meu amado, minha amada. Como que se pode uma pessoa ficar tanto tempo sem congregar? Como que pode uma pessoa ficar tanto tempo sem separar um momento para poder congregar? Eu só estou vendo isso na Manancial de Vida. Eu só vejo isso na Manancial de Vida. Eu não vejo em outro lugar, não. Eu antes não via isso, não, meu irmão. Eu não me lembro algum irmão que congregou comigo tempos atrás, né, que fazia isso, levar tanto tempo sem ir na igreja buscar a Deus. A Manancial de Vida está existindo isso. Pessoas, obreiro, irmão. Eu não vou citar o nome aqui, não. Eu não vou citar o nome dos obreiros, não. Para não envergonhar. Eu não vou citar o nome de irmão, irmã, que está faltando culto direto, para não envergonhar. Mas o seu nome de todas as pessoas que faz isso. Se eu sou falho, e se é em nome de todas as pessoas que faz isso, imagina a Deus. O que Deus está pensando sobre isso? Se a palavra diz que é para esforçar, a palavra diz que você tem que se esforçar, é você que tem que se esforçar. Não sou eu, não, é você. Eu vou dar conta de mim a Deus, irmão. Por isso que eu me esforço, porque eu vou dar conta de mim a Deus. Eu estou ciente, meu irmão, minha irmã, que eu vou dar conta de mim a Deus. Eu estou ciente disso. Que você tem a ciência, que você vai dar conta de si a Deus. Então se esforce. A segunda coisa é para você ter ânimo. Deus pediu essas duas coisas para Josué, irmãos, para que vinha ter ânimo, porque Josué estava desanimado também. Não era porque Josué era um líder e não estava desanimado, ele estava desanimado com a morte de Moisés. Assim como todo Israel estava desanimado. Mas o desânimo não poderia parar Josué, irmão. De forma nenhuma, o desânimo não pode nos parar. Você acha que eu não estou desanimado de ver tanto irmão, né, faltando na igreja, faltando nos cultos? Dá desânimo, irmão. Dá desânimo. A pessoa sair daqui onde eu moro, para a igreja, chegar na igreja, a maior dificuldade é chegar na casa de Deus, os irmãos faltar os cultos. Dá desânimo à pessoa. Dá vontade da pessoa parar. Verdade, meu irmão. Dá vontade da pessoa parar, fechar a obra, vir em outro lugar. Dá vontade. Em outro estado. Dá vontade, sim. Então, é isso que estava acontecendo com Josué. A vontade de Josué era parar, era desanimar, desistir. Aí Deus disse para Josué: tenha ânimo. Se esforça, Josué, tenha ânimo. O ânimo precisava estar vivo no coração de Josué. E o esforço era da parte de Deus. Então Deus não pediu nada mais de Josué, duas coisas apenas que Deus pediu para Josué, mesmo diante daquela situação. E da mesma forma, irmão, eu peço duas coisas para você. Eu não, Deus. Da mesma forma, Deus pede para você duas coisas, irmão. Te esforça, tem bom ânimo, porque Deus tá de olho em você. Deus está de olho em você. Verdade, que eu vou repetir. Deus está de olho em você. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Tudo que você está fazendo. Então se esforça e tem bom ânimo, porque naquele dia tu vai ter que apresentar diante do tribunal de Cristo. Amém? Eu desejo a você uma ótima semana, em nome de Jesus. Que você possa se esforçar e ter ânimo e congregar. Amém? Fica na paz em nome de Jesus.